Olá, meus queridos, vamos falar sobre nossos filhos. Filhos é bênção, né? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Mas um dos desafios para criar filho nesse tempo é a disciplina. E eu vou te dar aqui algumas diretrizes. É claro que você segue aí professores, você lê livros, você ouve pessoas, né? Mas a gente sempre tem algo a aprender, né? Para criar filhos disciplinados. Uma das primeiras coisas. Durante a infância, nunca dê ao seu filho tudo o que ele deseja. Porque a criança que tem tudo o que quer, ela não valoriza nada. E olha o que Provérbios diz, Provérbios 19:18. Discipline seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Fazer tudo o que querem acabará com a vida deles. Olha, esse provérbio é antigo, viu? Milhares e milhares e milhares de anos antes. Mas a regra para a alma, para o comportamento, para os anseios do ser humano são as mesmas. Porque foi Deus que nos planejou, nos criou, então Ele sabe quais são as nossas necessidades. Então esse é um primeiro ponto. A criança que tem tudo não valoriza nada. E é uma coisa que vai gerando na criança uma compulsão. Você observa que a criança, ela recebe às vezes ela recebe tanto brinquedo, ela acabou naquele primeiro momento de abrir, de ver o que é o brinquedo, daqui a 2 horas ela não está mais valorizando aquilo, né? E os pais muitas vezes enchem os filhos de coisas. A criança precisa saber o valor das coisas, ela precisa de um pouco de angústia de esperar, de não comprar quando ela pede, ainda que você tenha condição de comprar. Isso é estruturante da personalidade, isso equilibra a personalidade da criança, o psicológico da criança, tá? Nunca incentive outra coisa, nunca incentive seu filho a falar palavrões ou piadas indecorosas. Se seu filho fala um palavrão e você ri, você está introjetando na personalidade dele que isso não tem problema nenhum. E você vai ver o resultado disso lá na frente. Eu conheço histórias muito tristes de pessoas que, enquanto era criança, o pai e a mãe não davam atenção para isso. A criança vai falar uma vez ou outra, vai ouvir um colega falar, vai chegar da escola falando novidades, mas você tem que dizer, não se fala isso. Isso é um palavrão. Não aceito você falar. Aqui em casa ninguém fala palavrão. A criança precisa ouvir isso dos pais. Não ria das coisas erradas que a criança faz, corrija. Corrija com firmeza, sabe, com coerência, mas a criança precisa saber que o pai e a mãe não gostou daquela atitude, não gostou daquilo que ela falou. Outra coisa, enquanto seu filho estiver com você, não deixe de orientá-lo sobre a vida. E principalmente sobre a vida espiritual. A criança nunca pode ser deixada solta. Sabe essa coisa de construtivismo, deixar a criança aprender? Não, a criança precisa de diretriz para aprender, entende? Tem muitos métodos interessantes de liberar a criatividade da criança, de aproveitar a criatividade da criança, tudo isso é proveitoso. Agora, deixar a criança solta, ela não vai seguir, ela não tem capacidade de saber para onde ela vai. Até mesmo na busca do conhecimento, quem precisa direcionar a criança para a busca do conhecimento? Na escola, os professores e em casa, os pais. Tem criança que não vai querer estudar, tem criança que só vai querer brincar. E quem é que dá essa disciplina? Quem é que orienta isso? São os pais. Isso desde muito pequeno. Se a criança já está no maternal e tem alguma coisa de tarefa para ela fazer, de dever para fazer, é isso que vai fazer com que a criança aprenda a responsabilidade. Às vezes nós temos a ideia de pensar, ou alguns pais têm a ideia de pensar, que quando crescer ele vai ser responsável. Não. É de pequenininho, é na formação da personalidade, de 0 a 7 anos, quando se forma a personalidade, que a criança precisa absorver esses conceitos. Conceito de certo e errado, conceito de hierarquia.
Não é ela que manda, não é ela que decide as coisas, não é ela que come o que quer, não. São os pais que dão, são os pais que oferecem, são os pais que faz com que a criança experimente a comida. Isso é o que faz com que uma criança cresça saudável, de forma coerente, que o psicológico dela fique equilibrado quando ela crescer, né? Ao contrário do que muitos teóricos da pós-modernidade ensinam, que a criança não pode ouvir não, que ela tem que ser criada da forma que ela quiser, diga não ao seu filho, mostre a ele os erros cometidos. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou mãe de 3. Durante a vida, a infância, a adolescência dos meus filhos, eu disse muito mais não do que sim. Porque a criança nos testa o tempo inteiro. O tempo inteiro ela nos testa. E não é errado ela nos testar. Mas quem tem que dizer para ela que pode ou não pode fazer aquilo somos nós. Agora isso é um pouco cansativo, então tem alguns pais que desistem. Ah, deixa, não deixa, e vai deixando, né? Olha o que Provérbios 13, 24 diz. Quem não corrige seu filho, não o ama. Ame seu filho e não deixe de discipliná-lo. Amor e disciplina caminham de mãos dadas nessa estrada da formação dos seus filhos. Não tire um, não deixe só um. Só amor não vai dar certo e só disciplina não vai dar certo. Amor e disciplina, afeto, atenção e correção. Correção, diga não, afeto, quando for. Elogie quando tiver conquista, corrija quando fizer errado. Isso é fundamental na estruturação da personalidade. Ensine seu filho desde cedo a arrumar o quarto, a cuidar das coisas dele. Tem mãe que super protege o filho, dá tudo na mão, faz tudo para ele e acha que isso é uma coisa boa, é uma coisa correta. Quando ele crescer, que ele precisar se virar, é aí que ele vai sofrer. Se ele for ensinado a fazer dentro de casa, cuidar das coisas dele, quando crescer um pouco mais, lavar as cuecas ou as calcinhas no banheiro, isso já vai ajudando e preparando o seu filho para a vida. Ajuda nas tarefas de casa. Ai, a criança não pode. Pode sim, pode sim. Não é trabalho escravo, não. Ajudar nas tarefas de casa, participar nas tarefas de casa. Se não tem quem ajude, se não tem quem faça, e mesmo que tenha, a criança precisa aprender a organizar a parte dela, o quarto dela, as coisas dela. Precisa. Isso é fundamental para a vida, para a vida. Nós no Brasil, que somos da classe média alta, acostumado com empregado, com gente que faz as coisas, às vezes os filhos fazem da casa uma zona e a empregada que se vire. Lá fora não tem nada disso. Lá cada um cuida de si. Cada um cuida das suas coisas. É caríssimo a empregada. Então, ensine seu filho. Isso vai ser para a vida. O dia que ele precisar sair, o dia que ele precisar viajar, o dia que ele precisar fazer um intercâmbio, ele não vai passar aperto. Ele vai agradecer isso que ele aprendeu com você, a fazer uma comidinha, a fazer as coisas dele, né? Faça uma triagem na literatura, nos filmes, naquilo que seu filho está vendo. Tenha cuidado com programas de leitura, até mesmo do colégio. Há muitos livros hoje que não estão de acordo com a palavra de Deus. E quem tem que escolher isso são os pais, tá? A literatura que incentiva o ocultismo, a bruxaria, de uma forma lúdica, tá? A rebeldia. Tem literatura que hoje, as literaturas estão fazendo isso. Mas quem é que vai orientar? Ou até mesmo ler com ele e dizer, ó, isso aqui não é assim. Seu pai e sua mãe não aprovam isso aqui, porque isso não é dessa forma. Explique para o seu filho que você e o pai, ou que você sozinha, ou o pai sozinho, quem estiver cuidando, não tem esses valores. Seus valores são outros. Nunca brigue na presença dos filhos para o casal. Isso é uma semente para o casamento deles, ou para a rejeição do casamento. Porque filhos que crescem vendo os pais brigarem, discutirem o tempo todo, criar um ambiente estressante dentro de casa, normalmente eles têm uma rejeição ou uma desvalorização do casamento.
Para aqueles que têm, dependendo do temperamento e da forma como eles sentem, alguns querem às vezes casar para sair de casa, para sair daquele ambiente estressor. Isso não adianta, porque a tendência é ele reproduzir lá na casa dele aquilo que ele vivenciou dentro de casa. Encoraje seu filho a lutar pelo seu próprio sustento, a valorizar o trabalho. Hoje tem uma geração de jovens que já chegou lá na juventude, 20, 25, 20 e tantos anos, e que não trabalham. Os pais dão tudo, falam, olha, você só vai trabalhar quando terminar a faculdade, mas ensine eles a valorizar. Se é você que banca, dê um valor X e diga, você vai comprar as suas coisas com esse valor. E não amenize. Isso ajuda seu filho a valorizar o dinheiro, a valorizar o seu trabalho, se é você que está bancando, se é você que está pagando a faculdade, tá? Eu sei que tem filhos que desde muito cedo eles saem, querem trabalhar, mas nem todos, tá? Nem todos. São poucos que querem trabalhar e ter o seu dinheiro. A maioria, enquanto o pai e a mãe estão dando as coisas, eles estão. Então o pai e a mãe precisam ensinar o valor disso aí. Não pode dar tudo, não pode ser muito fácil, senão eles não valorizam o seu próprio trabalho, tá? Não satisfaça todos os caprichos de conforto, comida e bebida do seu filho. Ensine-o sobre os limites no namoro e que sexo é dentro do casamento. Que isso? Eu sei que a maioria não quer cumprir isso, mas ensine. Ensine, isso é fundamental, isso é importante você ensinar. E principalmente viver, né? Quando a gente vive, fica mais fácil de ensinar. Eles perguntam isso pra gente. Então, eu sei que é um tempo difícil, mas não deixe de ensinar o que a palavra de Deus propõe. Por quê? Porque o sexo tem tempo. O sexo, nenhum ato sexual é irresponsável, né? A gravidez na adolescência é difícil, é um peso difícil. A vida, os estudos, os projetos ficam interrompidos. Um adolescente cuidando de uma criança, que é uma coisa bem difícil, tá? Então ensine. Não defenda diante de vizinhos, professores, policiais quando seu filho estiver errado. Ensine seus filhos a se responsabilizar pelo erro deles. Errou, qual é a sentença por causa do erro? Deixe eles pagarem por isso. Muitos filhos repetem os erros, crescem errando porque os pais os defendem, camuflam, tá? Então, essa é a forma, essa é a maneira para você criar filhos disciplinados. Não é fácil, não é simples, mas eu vou te dizer, vale muito a pena. Vale a pena.